Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal A Bíblia Diz e vamos dar início a mais uma lição do nosso Alicerces Firmes. E hoje nós iremos falar sobre Deus rejeitou Caim e sua oferta, mas aceitou a oferta de Abel. E antes de mais nada, antes de iniciarmos, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para mais vídeos que irão para você e quaisquer comentários que você quiser fazer com relação ao estudo, alguma dúvida, pode ficar à vontade. E aqui estamos para tirar dúvidas sobre a palavra de Deus. E hoje é necessário que eu farei uma leitura sobre o capítulo 4 de Gênesis, que fica do versículo 3 ao 16 e os versículos 25 e 26, para que a gente possa entender o que é que esta lição está passando. E esta lição deverá ajudar você a reconhecer que é pecador, reconhecer que ninguém pode escapar impunemente do pecado e reconhecer que não há nada que possa fazer para tornar-se aceitável a Deus. Então vamos à leitura. No decorrer do vídeo, se você, quando estiver assistindo, quiser pausar para fazer uma leitura do capítulo 4 de Gênesis, pode ficar à vontade, depois você continua com o estudo. Então vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 16, e depois pularemos para os versículos 25 e 26. E a palavra de Deus diz: E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Versículos 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, vamos para o estudo. A introdução. Qual é a seriedade do pecado? Se alguém não crê em Deus e lhe desobedece, Deus vai agir mansamente com ele? O homem pode resolver de alguma forma o problema do seu pecado? Será que Deus não aceitará nenhum esforço sincero que fizermos? Vejamos as respostas que Deus dá a essas perguntas ao estudarmos a história dos primeiros descendentes de Adão e Eva, Caim e Abel. Deus havia lhes dito o que deveria fazer quando fossem adorá-lo. O homem é pecador, necessita de Deus e é incapaz de se salvar. Não havia nenhum modo pelo qual Adão, Eva, Abel ou Caim pudessem chegar a Deus. Não podiam dar coisa alguma para pagar pelos seus pecados.
Estavam separados de Deus pelo pecado. O homem só pode se aproximar de Deus de acordo com o plano pré-estabelecido por ele. O Senhor ensinou a Adão e Eva o que deveriam fazer se quisessem chegar a ele. Adão e Eva certamente comunicaram estas instruções a seus filhos. Deus é amoroso, bondoso e misericordioso, mas Deus também é santo e justo, portanto exige a morte como pagamento pelo pecado. Depois leiam Êxodo 34, 7. Deus disse que eles deveriam sacrificar um animal como oferta, de modo que o sangue do animal fosse derramado a pelo menos 3 motivos que Deus exigiu um sacrifício. Porque ele queria que eles se lembrassem de que o pagamento pelo pecado é a morte. Ele queria que eles se lembrassem de que morreriam e iriam para o castigo eterno, a não ser que Deus os salvasse. E o 3, se eles concordassem com Deus que eram pecadores e mereciam o castigo eterno. Ele poderia salvá-los do castigo eterno e deveriam trazer uma ovelha e matá-la como Deus lhe havia dito. Levítico 17:11 fala sobre isso e Hebreus 9:22. O sacrifício de sangue pelo pecado era parte do bondoso plano de Deus para salvar o homem do pecado, de Satanás e da morte eterna. O animal estava substituindo o homem pecador. Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus. O homem só pode se aproximar de Deus de acordo com o modo pré-estabelecido por Deus. Gênesis 4, de 3 a 5, como nós lemos, ambos criam na existência de Deus e foram oferecer sacrifícios a Ele. Há pessoas que tentam adorar a Deus conforme ideias humanas, Caim, e as que adoram a Deus do modo que Ele ordenou e exigia, Abel. Só crer em Deus e até lhe oferecer o que pensamos que é muito bom, não nos tornará aceitáveis a Ele. Tiago 2,19. Deus é soberano, Ele estabeleceu as regras. Qualquer tentativa de se aproximar de Deus pelas suas próprias ações ou decisões são consideradas rebeldia. Isto só piora a situação. Ninguém tem autoridade de mudar os planos e métodos de Deus. Só Ele mesmo, porque Ele é soberano. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Gênesis 4:4. Sem fé, é impossível agradar a Deus, mas o pecador só pode se aproximar de Deus de acordo com o seu modo pré-estabelecido. Pela palavra de Deus, que depois seria escrita, sabemos que Abel levou como oferta a Deus um cordeiro primogênito, matou o animal, derramando o sangue e ofereceu ao Senhor junto com a gordura. Nada disso foi por acaso ou por escolha de Abel. Era prescrito por Deus. Isaías 53, versículo 7. Porque Abel trouxe essa oferta a Deus? Porque Abel reconhecia que era pecador e cria na promessa de Deus de enviar o libertador. Deus se agradou da oferta de Abel e o aceitou. O sangue do animal não podia pagar o preço dos pecados de Abel. Abel foi aceito porque confiou, Hebreus 11:4, na promessa de Deus de enviar o libertador. O sacrifício de Caim foi rejeitado por Deus, Gênesis 4:5. Por quê? As frutas e os legumes estavam estragados. Caim era mais pecador que Abel. Caim foi rejeitado porque não teve fé. Hebreus 11:6. Outra indicação da rejeição de Caim foi o tipo de oferta sem derramamento de sangue. Caim não acreditava na palavra de Deus. Abel trouxe das primícias do rebanho e da gordura. Deus diz ao povo de Israel mais tarde que trouxesse a gordura para ele. Caim foi rejeitado por 1. Não admitiu que era pecador. E 2. Buscou aproximar-se de Deus do seu próprio modo. Se alguém não se aproxima de Deus da maneira dele, será rejeitado como Caim. Caim queria fazer sacrifícios do seu jeito, e isto nunca foi e nunca será aceito por Deus. Por quê? O homem quer demonstrar aparência exterior, boas obras, tentar cumprir os 10 mandamentos e ser bom. E isso não chega a Deus.
Não existe absolutamente nada que possamos fazer para nos religarmos a Deus. O homem não pode reatar sua comunhão com Deus. O pecado trouxe a morte espiritual. Só Deus pode fazer com que o homem caído, por causa do pecado, se volte para ele. Não esqueça do fato que Deus também rejeitou as vestimentas das folhas da figueira. Um sacrifício inútil. Houve a morte das folhas, mas não havia sangue, preparadas por Adão e Eva. Se alguém oferecer um sacrifício de suas obras, mesmo crendo que está fazendo certo, será rejeitado por Deus, pois sinceridade em si não salva. Deus conversou com o irado Caim. Gênesis 4, 6 e 7. Deus queria que Caim soubesse que ele também seria aceito se procedesse como seu irmão Abel. Deus deu a Caim uma segunda oportunidade de fazer o sacrifício correto, mas rejeitou. Deus é amoroso, bondoso e cheio de graça e misericórdia. Caim entendeu a mão bondosa de Deus, entendeu a possibilidade de uma grande chance, mas seu coração estava endurecido pelo pecado. Caim recusou dar ouvidos a Deus e matou Abel. Gênesis 4:8. Caim ficou muito irado. Ele deu ouvidos a Satanás, como fizeram seus pais no jardim do Éden. Muitas pessoas hoje são como Caim e recusam dar ouvidos a Deus. Às vezes a rebeldia leva também a crimes violentos. Mas a rebeldia no egoísmo, na mentira, etc. Quem estava influenciando Caim? Em João 8,44 fala, a Bíblia chama Satanás de homicida. O julgamento de Deus sobre Caim. Gênesis 4:9. Deus já sabia que Caim tinha matado seu irmão. Deus queria ver arrependimento da parte de Caim para oferecer perdão. Gênesis 4, de 10 a 16. Deus é o vingador de todo o pecado. Ele é o Criador e por isso tem o direito de castigar qualquer um que diga ou faça mal contra outra pessoa. Todas as pessoas, por direito, pertencem a Deus. Apesar de Satanás ter conquistado a influência sobre Adão e todos os seus descendentes. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Caim não se arrependeu. Recusou mudar de atitude em relação a Deus e ao seu pecado. E ele permaneceu sob a ira de Deus. João 3:36. Os descendentes de Caim foram materialistas. Os descendentes de Caim viveram sem se importar com Deus, sem se lembrar de Deus. Em vez disso, encheram suas vidas com coisas materiais. Construíram cidades, criaram gado, fizeram ferramentas e instrumentos musicais. Nada de errado com essas coisas se não tivessem excluído Deus de suas vidas. Caim e seus descendentes deram as costas para Deus. Hoje vemos que as pessoas continuam a fazer as mesmas coisas dos descendentes de Caim, e isto é muito perigoso. Essa parte dos descendentes de Caim, que foram materialistas, você lê do versículo 17 até o versículo 24 de Gênesis, do mesmo capítulo 4, para vocês entenderem esse trecho do estudo. Deus deu Sete no lugar de Abel. Gênesis 4:25. No Éden, Deus prometeu enviar o libertador que derrotaria Satanás. O libertador viria no tempo certo de Deus. Satanás jamais impediria que o plano de Deus fosse cumprido. Deus deu Sete no lugar de Abel. Sete nasceu separado de Deus, evidentemente, mas ao crescer ele confiava em Deus exatamente como fizera Abel. Gênesis 4:26. Deus planejou que o libertador viria ao mundo através da linhagem de Sete. Conclusão. Deus se importa com os pecadores. Nada pode impedir os planos de Deus. Abel creu em Deus e, mesmo sendo morto, Deus estava cumprindo sua promessa de enviar o libertador a favor de todos, como Abel. Creem.
Então, meu amigo, você que viu, ouviu e assistiu, está assistindo esse estudo, assistiu, viu essa lição, você possa compreender o que a palavra de Deus está dizendo com relação a confiar, a crer nas promessas de Deus. Creia em Cristo, Ele é o único que pode te levar ao céu. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser. Até mais.